Tudo bem? Aqui é o professor Pedro Almeida e hoje eu vou falar com vocês relativo à questão da Lei de Regulamentação da Profissão, tá? Que no caso é a Lei 8.662, de 7 de junho de 1993, né, que dispõe sobre a profissão de assistentes sociais e dá outras providências. E aí, assim, o que eu quero focar na Lei 8.662 é exatamente a questão das competências profissionais e das atribuições privativas do assistente social. Então, eu vou passar aqui com vocês, né, falando quais são as competências e quais são as atribuições privativas, para que a gente possa ver mais ou menos quais são as diferenças entre uma e outra, e também para a gente ter sempre em mente que esse conteúdo, quando se fala em termos de lei de regulamentação da profissão, é praticamente o conteúdo mais recorrente, né, em provas, que é exatamente a gente saber diferenciar o que é uma competência e o que é uma atribuição privativa do serviço social. E isso pode acabar causando um pouco de confusão, né, e um pouco de como se fosse uma questão casca de banana, né? Porque se você realmente não souber estritamente o que está na lei, você pode acabar errando. Então vamos lá. Constitui competências do assistente social: 1. Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da administração pública direta ou indireta, empresas, entidades e organizações populares. Então, essa primeira competência, né, ela diz respeito à questão da elaboração, implementação, execução e avaliação de políticas sociais. É sempre importante a gente lembrar que quando se fala em termos de competências, não necessariamente é algo que exclusivamente o assistente social ele deve fazer. É algo que está na alçada do trabalho do assistente social, mas não necessariamente só ele que faz. Por exemplo, elaborar, implementar e executar políticas sociais pode ser, né, uma competência do assistente social, mas também, digamos, de um cientista social, de um sociólogo, de um antropólogo. Então, outras áreas do conhecimento, elas também podem trabalhar nessa elaboração, implementação e execução das políticas sociais. Tem um curso, inclusive, que é só de execução e avaliação de políticas sociais, planejamento de políticas sociais. Então, tem cursos de graduação voltados especificamente para esse tema. Então, o assistente social ele pode participar da elaboração, coordenação, implementação e execução das políticas sociais, mas não exclusivamente apenas o assistente social que faz esse tipo de função, né, na divisão social e técnica do trabalho. O ponto 2, né, das competências é elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de atuação do serviço social com participação da sociedade civil. Essa parte, né, que fala de âmbito de atuação do serviço social é a mais que pode dar alguma confusão, porque nas atribuições privativas do assistente social geralmente está associado a atribuições, né, ou a trabalhos que apenas o assistente social deve e pode fazer e que está basicamente associado ao âmbito, né, em matéria de serviço social, no âmbito de serviço social. Esse ponto 2, né, das competências, você pode meio que confundir. Mas aí, se você, né, tiver em mente de que esse ponto 2 ele está associando o trabalho do assistente social, né, em elaborar, coordenar, executar e avaliar planos no âmbito de atuação do serviço social com participação da sociedade civil, então você já sabe que se está participando da sociedade civil, então não é algo que é exclusivamente, né, atribuição do serviço social ou do assistente social em si. O ponto 3, encaminhar providências e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população, né? Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa dos seus direitos, esse é o ponto 5. Planejar, organizar e administrar benefícios e serviços sociais. Esse ponto, né, é só lembrar ali do CRAS, né, onde o assistente social ele participa da forma da administração de benefícios, mas não exclusivamente o assistente social. Também tem outros técnicos e outros profissionais que trabalham com a administração desses benefícios e serviços sociais. Então, ele é uma competência do assistente social, mas não especificamente apenas uma competência do assistente social. Outros profissionais eles também podem fazer. Então, a chave analítica para você conseguir, né, na sua prova, identificar quais são as competências, é você ter em mente isso. De que as competências é algo que o assistente social ele pode fazer, mas não é de exclusividade do assistente social, não é de exclusividade de atuação do assistente social. Ponto 7. Prestar assessoria e consultoria a órgãos de administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades, com relação às matérias relacionadas no inciso 2, né, deste artigo.
O inciso 2, né, voltando para lá, é da atuação do serviço social com participação da sociedade civil, né, na intenção de elaborar, coordenar, executar e avaliar planos e programas. Ponto 9, prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às políticas sociais, no exercício da defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade. Então, igualmente, da mesma forma, não é uma atribuição específica do assistente social, né? Outros profissionais também podem prestar assessoria aos movimentos sociais em matéria de políticas sociais. Ponto 10. Planejamento, organização e administração de serviços sociais e de unidade de serviço social. Então, esse ponto ele também é um ponto que pode confundir com as atribuições privativas do serviço social. Mas aí você tem que saber diferenciar. A competência é planejamento, né, organização e administração de serviços sociais e de unidade de serviço social. É uma coisa. Agora, você coordenar cursos, estar à frente, né, coordenar cursos de graduação e pós-graduação, coordenar, por exemplo, um curso, né, ou então ministrar uma aula de graduação ou pós-graduação em serviço social, aí realmente tem que ser o assistente social, uma atribuição privativa dele. E o 11º e último ponto, né, realizar estudos socioeconômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais, junto a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades. Da mesma forma, né, realizar estudos no que tange às dimensões socioeconômicas com relação aos usuários não é uma atribuição privativa do assistente social. Ele também pode ser feito por outros profissionais, pode ser feito por IBGE, pode ser feito por cientistas sociais, enfim. Vamos partir agora para as atribuições privativas, né? Que geralmente elas estão associadas a, por exemplo, a gente pensar os termos na área de serviço social, em unidade de serviço social, em matéria de serviço social. Então, essas são as palavrinhas-chave para você saber quais são as atribuições privativas do assistente social. Então vamos lá. A primeira atribuição privativa é coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na área de serviço social. É a palavrinha-chave, né? Na área. 2. Planejar, organizar e administrar programas e projetos em unidade de serviço social. 3. Assessoria e consultoria e órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades em matéria de serviço social. Ó, palavrinha-chave, né? Tem que ficar ligado. Ponto 4. Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre matéria de serviço social. Assumir no magistério de serviço social, tanto a nível de graduação como pós-graduação, disciplinas e funções que exijam conhecimentos próprios e adquiridos em cursos de formação regular. Então, graduação e pós-graduação na área, né, em matéria de serviço social, tem que ser assistente social, tem que ter a graduação em serviço social. Você pode ter um mestrado, doutorado em outra área, mas a graduação ela tem que ser em serviço social, tá? Por exemplo, no curso de serviço social, tem algumas disciplinas que podem ser dadas por professores de outras áreas, por professores que estudem economia política, por professores das ciências sociais, como, por exemplo, processos de trabalho, políticas sociais, né? Então, são matérias que podem ser dadas por outras áreas do conhecimento. Aquelas disciplinas de fundamentos de sociologia, né, no caso, sociologia contemporânea. Agora, por exemplo, as disciplinas que são em matéria de serviço social, como os fundamentos histórico, teóricos e metodológicos do serviço social, a disciplina de ética profissional. Então, realmente, são disciplinas que só podem ser ministradas por assistentes sociais, tá? Ponto 6. Treinamento, avaliação e supervisão direta de estagiários de serviço social. Então, algo que geralmente dá polêmica, né? Porque tem campo de estágio que quer ter um supervisor que, por exemplo, é coordenador da unidade. E aí, ele, na função de coordenador, meio que faria ali uma supervisão indireta do estagiário de serviço social. Não pode, tá? Pela lei de regulamentação da profissão, tem que ser uma supervisão direta do assistente social, né, com o estagiário. Então, não pode ser um profissional de outra área, não pode ser uma supervisão indireta. Ponto 6. Dirigir e coordenar unidade de ensino e curso de serviço social de graduação e pós-graduação. Então, curso de graduação e pós-graduação, para coordenar, tem que ser assistente social, né? Mestrado de serviço social, curso de graduação de serviço social, mestrado de serviço social, trabalho e questão social, para coordenar, tem que ser assistente social. Ponto 7. Dirigir e coordenar associações, núcleos, centros de estudo e pesquisa em serviço social.
Então, se eu estou desenvolvendo uma pesquisa no núcleo de pesquisa em termos em pesquisa de serviço social, se eu estou pesquisando os fundamentos, se eu estou pesquisando a ética profissional, se eu estou pesquisando a dimensão técnica operativa de serviço social, a coordenação desse laboratório ou núcleo de estudo tem que ser de um assistente social, tá? É uma atribuição privativa do serviço social. Elaborar provas, presidir e compor bancas de exame, comissões julgadoras de concurso ou outras formas de seleção para assistentes sociais, ou onde sejam aferidos conhecimentos inerentes ao serviço social. Então, banca de seleção para mestrado, doutorado de serviço social, banca de concurso, tudo isso tem que ser feito por assistentes sociais, tá? Bora lá, ponto 10. Coordenar seminários, encontros, congressos e eventos assemelhados sobre o assunto de serviço social. Então, por exemplo, CBAs, tem que ser assistente social que está coordenando. Não pode ser um cientista social que vai coordenar os CBAs. Não, tem que ser assistente social, tá bom? Só um exemplo, tá? Fiscalizar o exercício profissional através dos conselhos federal e regionais. Da mesma forma. Trabalha no Conselho Federal, trabalha no Conselho Regional, para fiscalizar tem que ser assistente social. Não pode ser assistente administrativo, não pode ser técnico administrativo, não pode ser auxiliar administrativo, tem que ser assistente social para poder fiscalizar. Ponto 11. Dirigir serviços técnicos de serviço em entidades públicas ou privadas, né? Dirigir serviços técnicos de serviço social em entidades públicas ou privadas, ocupar cargos e funções, né? Ponto 13, ocupar cargos e funções de direção e fiscalização e gestão financeira em órgãos e entidades representativas da categoria profissional. Então, fiscalização da gestão e fiscalização financeira no ABEPS, Conjunto Cefes-CRES, tem que ser assistente social, tá bom? Então, basicamente, eu queria trazer aqui para vocês meio que essas diferenças entre as competências e entre as atribuições, né? As competências são ali aquelas funções mais generalistas que o assistente social pode fazer, mas que não é de única e exclusiva competência dele, né? Outros profissionais também podem fazer. E as atribuições privativas, geralmente elas estão aí em termos tudo que tem a ver com matéria de serviço social, na área de serviço social, em unidade de serviço social. São algumas palavrinhas-chave para você conseguir decifrar aí na questão, né, qual é a atribuição privativa, qual é a competência do assistente social. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se tiver gostado, comenta aqui o que você achou, deixa seu like, compartilha, comenta, me ajuda a divulgar o meu trabalho. E aí, se você estiver aqui no YouTube, ó, se inscreve, dá o joinha, tá bom? Então, ó, um abraço, até a próxima.